Faltam mais dois ali de hoje, do livro Ética de Cômodo, sendo que hoje é quase o capítulo mais importante de todos, porque é o capítulo em que finalmente Aristóteles vai entrar nas virtudes intelectuais. Até agora só faltou virtudes éticas, né? Então eu queria... Capítulo 6, né? O capítulo 6 é fundamental e vocês vão aproveitar muito o capítulo de hoje, de uma utilidade tremenda para entender determinadas coisas da vida. Então, o nosso grupo, né, de leitura da Ética Nicômaco, já está vindo aí há 7 encontros. Hoje é o 7º encontro, de 11. Não, hoje é o 9º encontro de 11. Né? Nosso 9º encontro de 11 hoje. Não é isso? E eu precisava fazer um pequeno resumo até aqui, até para apresentar o capítulo de hoje, que é muito importante. O Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, está tentando descobrir, afinal de contas, né, qual é o sentido, né, qual é definir essencialmente o que é ética. E ele começa dizendo que as ações humanas, todas elas sempre visam o bem. Essa ideia não é uma ideia demonstrável. Isso é um conhecimento, é um axioma, é uma espécie de princípio de tudo, que ele não debate. Nem tudo em filosofia pode ser debatido. Existem determinadas conclusões que vêm pelo mundo da intuição que não são passíveis de debate, porque o debate iria remeter a uma infinitude de circunstâncias que não nos levaria a lugar nenhum. Se o homem visa o bem, é preciso saber o que é esse bem. Esse bem pode ser de duas naturezas, os bens são intermediários ou são bens finais. Os bens intermediários são sempre aqueles bens voltados para algum fim. São intermediários porque há um fim final em vista. O primeiro bem que o homem, portanto, visa nunca é um bem intermediário, seria uma coisa contraditória. No fundo, apenas visa seu bem final. Ora, mas o que é o bem final, afinal de contas? Aí Aristóteles, lá no início do livro, faz uma consideração sobre a ideia platônica de bem, como se o bem que Platão defende, que é aquele bem ideal, dizer, olha, o bem não pode ser esse bem ideal de Platão, porque esse bem nós não conseguimos acessar. Portanto, não se pode construir uma teoria sobre o bem humano a partir de um bem inalcançável. E ele então diz que o bem que está falando tem de ser um bem factível, real, concreto, e esse bem factível, real, concreto chama-se felicidade. Né? Tá? Felicidade, que é a tradução mais comum, não é isso, né? Tá? Da palavra eudaimon. Eudaimon é a felicidade, no sentido do espírito belo, né? Espírito belo. Então, o que é a felicidade para Aristóteles? É aquilo que é o bem que, de fato, o ser humano procura, né? Anela. Mas esse bem, felicidade, não resolveu o problema, porque é preciso saber que felicidade não estão falando, e felicidade para quem? Então, há uma felicidade, há vários conceitos de felicidade, há, portanto, quem acha que felicidade é viver tendo sensações boas. Essas sensações boas, na opinião de Aristóteles, não são a felicidade, porque, embora haja alguma legitimidade, porque, afinal de contas, as sensações boas são um bem final, não é isso? No entanto, os animais também são assim. Portanto, não seria muito adequado para o ser humano que a felicidade humana fosse igual à felicidade de um tamanduá. Então, eu acho que achar que o bem é felicidade é o sub-humano, está abaixo da condição humana. Há quem acha que a felicidade é as honrarias sociais. E ele diz que isso também não serve como meta de felicidade, porque, afinal, isso vem e vai, isso é precário, porque vem de fora, e você não controla quando vem e não controla quando vai. Diz ele também que há pessoas que acham que a felicidade está na acumulação de riquezas. Essa é a hipótese mais estúpida de todas, Aristóteles, porque a riqueza é um bem intermediário, não um bem final. Então, é muito melhor você passar a vida ganhando dinheiro para se divertir tomando isso é muito mais ilegítimo e humano do que o sujeito que passa a vida só para acumular dinheiro. Quer dizer, o primeiro, ambos estão equivocados, só que o primeiro ainda tem um aspecto animalesco, e o segundo nem isso. Porque passar a vida acumulando bens intermediários não é uma maneira boa de viver a vida. Logo, se nenhuma dessas coisas satisfaz a felicidade humana, Aristóteles acha que a felicidade humana só pode ser aquilo
e que é próprio do homem. Quer dizer, o que é próprio do homem? É próprio do homem que ele conduza os movimentos da alma segundo a razão. Então é isso que Aristóteles acha que é a felicidade humana. Então, para poder explicar melhor isso, ele vai nos explicar o que é a alma. Na verdade, a explicação sobre o que é a alma não está aqui. Lembrem também que para um grego a alma não tem o significado que tem hoje em dia, né? Porque a alma é psique. Psique é aquilo que se chama de psicologia, da mente, mas a alma para um grego, para Aristóteles sobretudo, é o quê? É a forma que a coisa tem. Né? A forma que a coisa tem. É a forma humana. É composta dentro da forma humana três ingredientes, três pedaços. Um pedaço chamado alma vegetativa, que é a forma biológica do ser humano, com que forma essa que nós compartilhamos com os animais e com as plantas. Sobre a alma vegetativa, nada se pode fazer, a não ser deixar que ela exista. Ela nascerá e morrerá. Portanto, a alma vegetativa independe da nossa vontade. Ninguém pode decidir parar de respirar. Você pode, obviamente, pular dentro de uma tina de água, mas a sua vontade não interfere no processo fisiológico. Não é? A segunda pedaço da alma que interessa é a alma sensitiva, que é a alma onde estão ali, né, sujeitas, né, onde estão incluídas as emoções, as vontades, desejos, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a reação ao meio ambiente. Tudo isso é alma sensitiva. E nós compartilhamos essa alma com os animais. Com as plantas, não. As plantas não reagem ao meio ambiente. De modo geral, não, né? As plantas podem até reagir. Então, você tem lá plantas que abrem e fecham conforme o sol. Mas para a planta, isso não é uma relação voluntária. Não há nenhuma voluntariedade nisso. Portanto, ele acredita que a alma sensitiva seja exclusivamente humana e animal. Há, portanto, dentro do homem, uma alma sensitiva que parece com os animais, que é a alma que encapsula os nossos desejos, as nossas vontades, nossas emoções, sentimentos, enfim. Essa alma sensitiva pode ser controlada em parte. Ela não é 100% controlada, mas todo mundo é capaz de controlar um ataque de raiva, todo mundo é capaz de controlar um desejo sexual exacerbado, não é isso? Tá? Todo mundo é capaz de controlar as emoções que tem, de modo geral. E isso significa, então, que a alma sensitiva só se porta bem quando ela está subordinada ao poder da alma racional, que é a terceira parte da alma. A terceira parte da alma é a alma racional. E aí, então, diz ele que só existem virtudes humanas, já que estamos falando de ética, nessas duas últimas almas, porque não há virtude nenhuma em respirar. A respiração é involuntária, portanto, não há virtudes associadas à alma vegetativa. Mas existem virtudes associadas à alma sensitiva, e essas virtudes são chamadas de virtudes morais, ou virtudes éticas. E há virtudes associadas à alma intelectiva, que é a alma racional, que não são iguais às virtudes éticas.